Que coisa maravilhosa que você resolveu fazer comigo essa volta à vida em 80 sentimentos. Acredito que se você está aqui é porque você já assistiu o nosso primeiro vídeo e também já deve estar fazendo parte do nosso canal do Telegram. Se ainda não participou, eu quero que você volte aqui na playlist, assista o vídeo número 1, onde eu faço esse convite, e também entre lá para o nosso canal do Telegram, Educação Existencial, para que você não perca nenhum vídeo, nenhuma estação, nenhuma parada dessa nossa viagem, dessa nossa volta à vida em 80 sentimentos. Muito importante a gente parar para pensar sobre essas questões, sobre a questão de sentimento, de emoção, principalmente em contextos tão desafiadores como esse que nós estamos vivendo atualmente, esse contexto de pandemia, que independente da fase em que ela esteja, independente ainda de quanto tempo se estenderá ou não, é muito importante a gente perceber o quanto de mudança e de transformação tudo isso já trouxe para nós e entender como que cada um de nós processamos todas essas informações, esses desafios, essas mudanças. Por isso eu repito, é um prazer muito grande ter você aqui, porque nós vamos falar de duas coisas muito importantes que, embora pareçam ser a mesma coisa, definitivamente não são, que são emoções e sentimentos. Né? Se você já me conhece, você sabe, eu sou Joana Dark Silva, sou neurolinguista, sou interventora comportamental, sou psicanalista. É um prazer muito grande fazer com você essa viagem. Vamos lá, eu disse que emoções e sentimentos, embora muitas vezes sejam usados com sinônimos, definitivamente são coisas diferentes. E antes de aprofundarmos nessa nossa volta à vida em 80 sentimentos e refletir sobre esses 80 sentimentos que eu selecionei para compartilhar aqui com vocês, eu quero que vocês entendam a diferença entre uma situação e outra. Então vamos lá, emoções. O que são emoções? É claro que esse vídeo aqui não tem o propósito de a gente detalhar cientificamente, né, toda a complexidade que existe por trás do processo das emoções. Mas eu vou trazer uma definição simples, coesa, para que vocês pelo menos entendam a diferença entre uma coisa e outra. As emoções, elas são programas de ação coordenados pelo nosso cérebro e eles têm como principal objetivo modificar o nosso corpo para que ele tenha condição de empenhar alguma ação. Então, emoções são processos, são programas coordenados pelo cérebro. É uma série de movimentos neuroquímicos que envolvem uma série de movimentações internas que tem como objetivo deixar o nosso corpo preparado para tomar uma ação a partir desse estado emocional. Então, percebam, é um processo físico coordenado pelo nosso órgão cérebro. É um processo biológico e físico, ok? E sentimentos, o que são sentimentos? Sentimentos são a percepção consciente desse estado emocional. Então, veja, o processo das emoções, o programa de ação que o nosso cérebro empenha, que é chamado de emoção, ele é um processo biológico. Já os nossos sentimentos, eles são um movimento psíquico que acontece na mente, que tem inclusive como base as nossas memórias, as nossas experiências, os nossos significados, é uma coisa mais subjetiva. Porém, os nossos sentimentos, eles são a percepção consciente do nosso estado emocional. Deixa eu te dar pelo menos um exemplo para ficar mais claro. Vamos falar da emoção medo. Medo é uma emoção. E como emoção, quando você está nesse estado emocional de medo, o seu corpo tem uma série de mudanças que você não precisa pensar sobre elas. É um processo que às vezes pode envolver secura na boca, pode envolver o que a gente chama de frio no estômago, pode envolver tremura, uma série de coisas que, como eu disse, faz parte desse programa coordenado pelo nosso cérebro e que tem impactos no nosso estado físico. Agora, o desespero é um sentimento, é uma percepção da emoção medo. Então perceberam? Medo é uma emoção,
desespero é um sentimento. Vamos mais um exemplo aqui. Se nós falarmos da raiva, a raiva também é exatamente um desses programas de ação que são coordenados pelo cérebro e que modificam o nosso corpo. Agora, o ódio, ele é um sentimento que vem da percepção do nosso estado emocional de raiva. Agora nós não vamos falar de intensidade, mas nós vamos falar à medida que formos avançando nessa nossa viagem, que eu for colocando esses sentimentos para as nossas reflexões, vocês vão entender também o que é a intensidade, como que cada sentimento demonstra a intensidade do nosso estado emocional. Olha que bacana. Quer ver mais um exemplo? Vamos falar da tristeza. A tristeza é uma emoção. E esse estado emocional, ele pode ser percebido também através da angústia. A angústia é um sentimento, a tristeza é uma emoção. Tá vendo como eles se parecem, mas eles realmente não são iguais? As emoções são programas, são processos coordenados pelo nosso cérebro que modificam o nosso corpo e colocam o nosso corpo em estado condizente com todo aquele programa que está acontecendo ali fisicamente, biologicamente, neuroquimicamente no nosso organismo. Já os sentimentos, eles são a percepção consciente do estado emocional, ok? Eu acho que com essa compreensão nós estamos agora na mesma página, vamos dizer assim. Você já consegue entender que as emoções, elas acontecem de maneira... A gente não tem como evitar o processo emocional. Nós não temos como impedir o nosso corpo de entrar nesse processo, nesse programa coordenado de manifestação das emoções. Mas nós podemos sim trabalhar a nossa inteligência emocional, trabalhar o nosso nível de percepção e consciência desses estados emocionais, conhecendo, nominando e aprendendo a usar de maneira adequada os nossos sentimentos. Então, essa é a grande sacada. Nós temos as nossas emoções, que elas estão ali, elas vão se manifestar, quer queiramos ou não. Agora, através dos nossos sentimentos e da percepção adequada dessas emoções, a gente determina a vida que a gente vai ter. Deixa eu explicar isso para vocês. Vou tentar fazer aqui rapidamente um gráficozinho, só para a gente entender. Quando a gente fala de sentimentos, nós estamos falando também de experiências. Então, as nossas experiências, todas elas têm a sua carga emocional. Toda experiência, ela traz consigo um programa coordenado de emoções. Agora, como que vamos viver essas emoções vai depender muito da nossa capacidade de percepção, ou seja, os sentimentos que nós conseguimos perceber e detectar a partir do que as nossas experiências nos trazem. Então, o que isso mostra para vocês? Isso mostra para todos nós que a partir das nossas experiências, a gente começa a definir significados. E esses significados, eles passam pela nossa percepção consciente. É aqui que a gente vai processar o estado emocional das experiências que a gente tem. E olha que bacana, a partir dessas experiências e da condição que a gente vai desenvolvendo de perceber e interpretar esses estados emocionais, a gente entra no estado final, que é a entrega. O que é a entrega? É a maneira como a gente vai reagir, a maneira como a gente vai se omitir, a maneira como a gente vai entrar em ação ou inação. Então percebam, só para ficar claro, toda experiência que nós vivemos, elas trazem consigo um significado. E a partir desse significado, a gente tem uma entrega. E isso vai se repetindo sucessivamente para trazer o que a gente chama de sedimentação. Essa sedimentação vai expressar a maneira como nós nos comportamos de forma
continuada. Então, entendam bem, por que a gente precisa fazer uma imersão, uma viagem, uma volta à vida em 80 sentimentos? Nós vivemos um momento hoje, talvez mais do que os nossos avós viveram, mais do que as gerações das últimas 4 décadas viveram, que nós estamos vivendo uma vida muito acelerada. A gente não para poder refletir. As experiências, elas vão se tumultuando e se atropelando de forma superficial. Não há reflexão, não há aprofundamento. E dessa maneira a gente não vai se dando conta dos significados que a gente dá. Voltando àquele exemplo que eu dei no início do vídeo. Às vezes a gente passa por um estado de raiva no trânsito. Uma pessoa nos fecha, ou de repente o fluxo do trânsito tá demorado e a gente não consegue chegar no horário que a gente quer nos locais, e aquilo vai despertando um processo coordenado que pode nos colocar no estado emocional de raiva. Até aí tudo bem, é natural, isso é inerente ao ser humano. Onde é que a gente começa a ter que prestar atenção? Quando a gente começa, a partir dessa experiência de estar no trânsito, trazer um significado, uma percepção, uma decodificação desse estado que nos permite ficar com ódio, a ponto de uma pessoa me fechou, eu saio do meu carro e vou lá e vou agredir fisicamente aquela pessoa, porque eu fiquei com raiva. E aí eu dei uma série de significados para aquela emoção, a percepção que eu dei para aquilo foi a percepção do ódio, que me colocou no movimento de violar o direito do outro, de extrapolar o limite que eu poderia extrapolar enquanto ser social. Então vocês estão entendendo a importância da gente refletir sobre sentimentos de forma séria, de forma dedicada, e conseguir primeiramente ter essa consciência tão elaborada do que é emoção, do que é sentimento e como que é esse processo. Eu tenho as minhas experiências e a partir dessas experiências, quais significados eu dou? Como que eu percebo essas experiências? Quais são os estados emocionais que essas experiências me trazem? Qual é a entrega que eu dou a partir disso? Vou tocar na ferida agora. Vou falar de uma situação muitíssimo delicada, que se você é pai, se você é mãe, se você é avó, se você é educador em sala de aula, que é o público que mais me acompanha aqui, você vai entender o que eu estou te dizendo. Ou as experiências dos adolescentes e dos jovens hoje são experiências de terem acesso a coisas assim de uma forma bem menos, digamos assim, desafiadora. Hoje eles têm acesso com muita facilidade a eletrônicos, têm acesso a estudos, têm acesso a experiências sociais, uma série de coisas que muitas gerações atrás não tiveram. Eles têm experiências de ter, de experimentar, materialmente falando, muitas coisas. E o significado que eles vêm dando, na maioria das vezes, a gente fala porque dentro dos escritórios, dos consultórios de atendimento terapêutico, isso tem se proliferado muito, são significados de que tudo vem fácil, de que meu pai tem que me dar, minha mãe tem que me dar, eu preciso disso, porque a vida social, a vida da internet hoje, né, a mídia social hoje pede que eu também manifeste esse ter, essa experiência de conseguir as coisas. Estou falando, por exemplo, aqui de marcas, né? Muitas vezes não é simplesmente ter um celular, é ter um iPhone. Muitas vezes não é simplesmente fazer uma viagem internacional. Por quê? Porque o significado que se dá àquilo ali é que é fácil de conseguir. É uma geração que não viveu a escassez na profundidade que gerações anteriores viveram. E aí, qual que é a entrega dessa geração? Estou falando, gente, aqui nas percepções. Claro que eu não vou aqui generalizar, não entendam mal, mas o objetivo aqui é você tomar consciência dos sentimentos. Qual que é a entrega aqui? Não sei lidar com a frustração,
Eu não aceito não. Eu não aceito que a minha família não me dê aquilo que eu quero. Eu não aceito que a escola não me permita fazer o que eu tenho vontade. Porque o significado que eu tenho das experiências que eu vivo eu não tenho que lidar com a frustração. Eu não preciso lidar com aquilo que me faz mal. Então, a percepção de sentimento aqui aí vem o que a gente chama do superdimensionamento, que tudo, ao invés de você sentir uma tristeza, que é um sentimento, uma emoção inerente ao ser humano, essa tristeza se transforma em angústia, essa angústia se transforma num sentimento mais profundo, te leva a uma depressão e muitas vezes, gente, pasmem, a perda completa do sentido de viver. A gente sabe, aí, saímos recentemente aí do movimento do Setembro Amarelo, que é inclusive um movimento que tem ganhado tanta expressão. Por quê? Porque o número de pessoas desistindo da vida está cada vez maior. A entrega, né, das experiências e dos significados tem sido cada vez mais desistir da vida. E a sedimentação do comportamento o que a gente tem visto? Como é que esse comportamento tem se sedimentado? Eu acho que até aqui vocês já começaram a entender que estar aberto à compreensão da importância de ter a percepção clara dos nossos sentimentos é algo assim urgente na nossa sociedade, urgente para os nossos jovens, urgente para os nossos adultos, pais e mães hoje que não sabem como educar o filho. Ainda semana passada eu estava num papo com 2 pessoas no trabalho falando exatamente sobre isso, que hoje as mães, elas têm medo de serem mães, elas têm medo de falar não, elas têm medo de colocar limites, elas têm medo de serem mães. Só que esse medo, é uma emoção natural. O medo é uma emoção, mas ele tem se transformado no quê? Em desespero. Ele tem se transformado em sentimentos totalmente desnecessários. Por quê? Porque a gente vai deixando sedimentar a culpa. A culpa é um sentimento derivado de qual emoção? Já pararam para pensar? A baixa autoestima, a desaprovação, a autodesaprovação. Então, isso tudo são percepções que quando a gente vai tendo, a gente começa a perceber que diante das nossas experiências, a gente sempre vai ter, por exemplo, a oportunidade. Eu tenho uma experiência. Aí é onde que nós vamos chegar no final da nossa viagem, da nossa volta à vida em 80 sentimentos. Eu posso criar os meus significados. Só que eu vou fazer isso de maneira consciente, não de maneira automática. Eu posso criar a partir da expansão da minha consciência, a partir do meu desejo de melhorar as minhas entregas. E aí é onde que eu falo que você sai do processo de reagir apenas, né? Você deixa de reagir e passa para o processo de aceitação, porque a aceitação aqui, gente, não significa conformidade. Quando eu aceito determinado estado, eu consigo refletir sobre ele. E a partir dessa aceitação, eu consigo fazer o quê? Modificar. A gente pode ter um primeiro momento de ódio, vontade de matar alguém. Quem nunca, né? Quem nunca? Mas a gente consegue, através da aceitação de que nem tudo vai sair do jeito que a gente quer, que nem todos vão nos tratar como a gente gostaria, que nem sempre a vida vai fluir da maneira como a gente sonha. E a partir dessa aceitação, a gente consegue ter percepções mais adequadas para poder modificar a maneira como a gente entrega e, naturalmente, como a gente se comporta. Porque senão, gente, o que acontece? Se você não começa a tomar consciência desse processo, o que vai acontecer? Geralmente, uma das maiores consequências é a gente viver da omissão, né? A gente se omite, ou seja, eu vou deixar,
eu vou virar Zeca Pagodinho, vou deixar a vida me levar. Você se omite e com isso você deixa a infelicidade ir tomando conta do seu dia a dia. A infelicidade vai sendo o sentimento, a percepção, porque aí você começa a ficar triste. A emoção da tristeza, de novo, é inerente ao ser humano, mas quando ela vira infelicidade, a infelicidade é um sentimento, é uma percepção do estado de tristeza. Só que a tristeza, ela bem percebida, ela bem aceita, ela te leva a situações boas na sua vida. Quando você está triste com algo na sua vida que não está indo muito bem do jeito que você gostaria, essa tristeza ela pode servir como uma mola impulsionadora para você buscar algo. Mas se você deixa essa tristeza virar infelicidade, quando a tristeza é só inconformidade, você está inconformado com algo, você consegue aceitar e modificar. Mas quando você deixa isso virar algo mais profundo, você começa a se omitir, aí vem outro sentimento, que é uma percepção da emoção tristeza, a vitimização. Olha só quantas coisas eu já falei aqui, quantos sentimentos, não sei se você está anotando, mas para quem está lá no meu canal do Telegram, não se preocupe. Se você está aqui, logo você vai receber o PDF com o resumo, um pouquinho do resumo e a listagem dos sentimentos. Eu não quero me alongar muito, porque hoje eu queria que você ficasse presente para duas coisas que vai ser importante para a nossa reflexão sobre sentimentos, porque eu vou voltar nesse assunto a cada vez que eu falar de um sentimento. Primeiro, o que são emoções e o que são sentimentos. A emoção, programas coordenados do nosso cérebro. Sentimento, a percepção consciente da nossa emoção. E esse movimento aqui, nós vamos voltar nisso várias vezes, porque todas as nossas experiências trazem esses significados. Esses significados nos fazem entregar para o mundo e para nós mesmos algum comportamento, e esse comportamento vai sedimentando os nossos resultados e aquilo que a gente vai construindo na vida. Então, se você ficar apenas com isso, desse nosso primeiro bate-papo aqui, quando a gente passar para o próximo vídeo, que eu logo vou estar liberando, você vai conseguir entender com muito mais clareza os seus sentimentos, que é um processo psíquico, é um processo da mente, que envolve memórias, que envolve as suas lembranças, que envolve o seu estado emocional, a consciência do seu estado emocional como um todo. E a coisa mais poderosa que existe nesse mundo, gente, para a gente terminar o nosso vídeo, eu vou terminar aqui, primeiro te convidando, né? Se você ainda não está lá no canal do Telegram, corre para lá, porque lá eu vou liberar o PDF desse nosso bate-papo aqui. E também, se você ainda não me segue, né, se inscreve aí no canal, dá um likezinho para ajudar a impulsionar aí esse bate-papo com as pessoas. E eu quero terminar esse vídeo falando para vocês o seguinte: a maior causa de problemas na vida profissional, na vida afetiva, na vida familiar, na vida social, em todas essas áreas, passa pela falta de inteligência emocional. E o que é inteligência emocional, traduzindo de uma forma simples? É você saber qual é a percepção consciente que você tem das suas emoções. Então nós vamos falar sobre as emoções básicas e os sentimentos que podem ser percebidos a partir desses estados emocionais. Então, lembrando, nós vamos falar sobre 80 sentimentos. Hoje eu já falei sobre alguns aqui. Se você não pegou aqui na nossa fala, vê o vídeo de novo, anota, porque isso vai ser muito importante lá no nosso próximo vídeo, ok? Então, agora que eu acredito que você está num estado de a alegria, quando a gente tem acesso a algo bom, eu fico muito feliz, eu fico muito alegre, eu fico num estado emocional de alegria quando eu estou compartilhando isso aqui com vocês. E a alegria, ela traz consigo algumas percepções conscientes de euforia, de animação. Olha mais sentimento aí. Olha só que bacana. Então eu espero você lá no nosso próximo vídeo. Se inscreve, compartilha, curte e
vai buscar lá seu PDF no canal do Telegram. Se você já está no canal do Telegram, ok, tranquilo, logo você vai estar recebendo isso lá. Então, que esse bate-papo aqui tenha trazido um pouco mais de clareza para você, tenha começado a colocar você um pouco mais consciente que nenhum comportamento é por acaso, tudo tem a ver com as nossas experiências, os significados, para que a gente consiga entender tudo isso, a gente vai continuar refletindo lá no próximo vídeo. Um grande abraço e muito obrigado por você estar aqui novamente.